início, porque nós que somos mulheres, a gente não basta dizer que a gente é honesta, que a gente tem condição, que a gente é capacitada para estar ali, que a gente lutou para estar ali, que a gente tem condição de exercer esse cargo público. Você tem que mostrar, você tem que provar que você tem condições de ser uma delegada. O lado B de Brasília. Obrigada, deputada, por receber a gente aqui no gabinete da senhora, né? E eu já quero começar. Normalmente eu falo sobre a carreira política e depois eu entro na vida pessoal. Mas hoje eu vou até inverter. A senhora que é de Minas Gerais, eu queria que a senhora falasse mais sobre essa relação com Minas Gerais. Minas Gerais é muito conhecido pela comida e tudo mais. Qual que é o prato preferido da senhora? A senhora gosta de cozinhar? Conta a relação da senhora com a comida. Com a comida? Eu como boa mineira, eu gosto do arroz com feijão, eu gosto da comida mineira tradicional, eu gosto de uma boa covinha, gosto de um lombinho, farofa. Eu amo a comida mineira, eu amo Minas Gerais, amo a minha cidade. Então, assim, eu acho que Minas são muitos estados, né? Eu já tive trabalhando não só em Minas como delegada, mas estive trabalhando no sul de Minas, estive trabalhando também no norte de Minas. E no norte de Minas foi uma experiência muito legal também para mim, porque lá você está praticamente na Bahia, né? Então, assim, eu sou apaixonada por Minas. São mais de 800 cidades, cada cidadezinha, né, com a sua característica, né? Então, assim, eu amo Minas e amo ir nas cidades, porque embora não todas as cidades são iguais, tem uma igreja católica no centro, cada uma tem a sua peculiaridade. Então, assim, eu sou muito orgulhosa de ter, graças a Deus, de ter conseguido ser deputada federal por Minas, por trabalhar por Minas, por trabalhar para as cidades, por trabalhar para a minha cidade de Juiz de Fora, que eu amo tanto, né? Lá foi onde eu nasci, lá foi onde eu estudei, e é importante dizer que eu sempre estudei em escola pública, minha vida inteira. Eu venho de uma família muito simples, uma família de 7 irmãos, sou a mais nova, e minha mãe nunca teve condições de dar estudos para gente, então ela já tinha aquela concepção de que, na época, né, até o ginásio, no máximo, antigo segundo grau, estava bom. E graças a Deus eu sempre consegui estudar, eu tive que fazer faculdade, eu tive que pagar minha faculdade, que eu tinha que trabalhar, não conseguia ficar só estudando. Então, assim, eu tenho uma trajetória, né, de muita luta para chegar a deputada federal, né? Aliás, essa minha trajetória foi uma trajetória que eu dou toda a honra a Deus mesmo, porque, né, eu nunca tive pai, avô político, eu nunca tive familiares com condição boa. Então, na verdade, foi uma trajetória que eu venho lutando desde os 11 anos de idade. Eu comecei o meu primeiro trabalho com 11 anos de idade, né? Sempre buscando muita autonomia, muita independência, né? Não culpava minha mãe pela situação, né, de que a gente não tinha muitas boas condições, mas sempre corri muito atrás, justamente para ter essa condição de poder comecei a trabalhar cedo porque queria cuidar, comprar minhas coisas pessoais, eu queria ter, desde cedo, eu quis ter autonomia e independência. Isso são duas palavras-chave para mim, são dois princípios muito importantes. Autonomia e independência. Então, essa dependência da família, essa dependência de pai e mãe, eu quis me livrar dela desde cedo. Não que eu tenha saído de casa, eu só saí de casa para casar, mas essa autonomia, essa independência, eu comecei a ver essa necessidade desde cedo, quando eu quis comprar minha primeira merenda, né? Quando minha mãe, me lembro muito bem que ela dava para a gente levar para a escola pão e café com leite todos os dias. E eu via outras crianças comprando, né, merenda, e eu falei assim, gente, eu também vou comprar. Mas eu não pedi dinheiro para minha mãe, que eu sabia que ela não tinha. Foi quando eu comecei a vender cosméticos. E aí, isso é com 11 anos. Isso com 11 anos. Eu bati de porta em porta, eu pedi uma senhora que vendia,
e eu pedi os produtos para ela e daria em tese, uma comissão. E foi quando eu comecei a vender produtos cosméticos, foi meu primeiro trabalho, tenho muito orgulho de dizer isso, sabe? E foi assim que eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu falei assim, nossa, é muito bom ter autonomia, muito bom ter independência, ter o próprio dinheiro, você comprar algo que você quer com o seu dinheiro, né? Sim. E comigo começou com a merenda, né? Quando eu comprei minha merenda, eu me lembro muito bem que era uma cigarrete e uma Coca-Cola que eu comprei. E até hoje eu sinto o gosto dessa cigarrete, essa Coca-Cola. É uma memória afetiva. Quando a senhora fala de autonomia e independência, tem muito a ver com o caminho que a senhora trilhou na profissão, né? Que daí é até no direito da mulher, né? Porque é isso que quando se torna delegada para cuidar do direito da mulher, é para levar isso para as outras mulheres. E a entrada da senhora na política também tem esse objetivo. E eu queria, já que a senhora foi bem atrás na história da senhora, se a senhora lembra quando essa consciência política veio? Se foi ali, vendo que algumas crianças podiam até comprar um lanche e você não podia, e queria ter alguma coisa e não tinha. Se foi ali que começou a despertar, se teve alguma coisa específica? Essa consciência. Na verdade, o que acontece? Eu não tinha essa intenção de entrar na política, de exercer um mandato. Eu sempre, digamos assim, eu sempre tive naturalmente uma liderança, né? Eu comecei dessa forma, mas aí logo depois eu me tornei professora na minha escola, eu era muito boa em matemática, e já me tornei professora de outros alunos. E ali, dali a pouquinho, eu comecei a trabalhar Aí o que eu pensei? Eu fiz o antigo primário, o ginásio, e aí eu pensei, gente, eu preciso de uma profissão logo. E aí a gente tinha só duas opções, que era ser professora, que era o antigo curso normal, ou então você fazer um antigo científico. Foi quando eu resolvi fazer o Colégio Técnico Universitário, o antigo, hoje é o Cefet, que te dá a condição de ter o segundo grau, digamos, o ensino médio hoje, e uma profissão. É o profissionalizante que a gente fala, o curso técnico profissionalizante. Exatamente. E aí eu fiz esse curso, dali eu já comecei a fazer projetos para as pessoas, né, que você sai também projetista. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa privada que trabalhava com telefonia. E eu fazia os projetos. E dali eu comecei a aprender todo o serviço, montei uma empresa e com 18 anos eu já era dona de uma empresa que prestava serviços para a antiga Telemig. E ali eu já tinha meu pessoal. Então, assim, e aí fui trabalhando logo depois. Aí eu já consegui comprar meu próprio carro, consegui comprar minhas coisas. E logo depois foi quando eu resolvi fazer vestibular. Aí eu fiquei entre fazer para engenharia, mas também queria direito. Aí, como os dois coincidiram, eu optei pelo direito. Foi quando eu comecei a fazer direito, trabalhando e estudando. E aí eu fiz o direito, foi quando eu comecei a advogar, fui procuradora do município e casei, tive o meu primeiro filho, senti a necessidade de ter uma estabilidade. A gente que é mulher, aí vem, né, a mãe, né, aí entra a mulher, né, sou mãe, preciso ter uma estabilidade, advocacia um pouco instável, aquela coisa toda. Foi quando eu fiz concurso para delegada. E aí foi um divisor de águas na minha vida também, porque aí foi quando eu fui para o norte de Minas, lá eu assumi como delegada, lá aí sim eu senti na pele, já tinha sentido antes na minha trajetória como empresária, mas lá eu fui a primeira autoridade ali. Nunca teve, e norte de Minas, se nós temos um estado machista, se nós temos um país machista, no norte de Minas isso é muito pesado. Então eu me lembro que eu cheguei lá como delegada de polícia para assumir e nunca teve uma prefeita, nunca teve uma vereadora, nunca teve uma promotora, nunca teve uma juíza, nunca teve uma autoridade feminina naquele local. E ali foi quando eu senti na pele, né, a dificuldade de você chegar como autoridade policial mulher. Eles esperavam um delegado. Saiu de lá um delegado. Então a população esperava um outro delegado para substituir.
E quando eles se depararam, né, que na verdade não ia assumir um delegado, ia assumir uma delegada, eu me lembro que eu tive vários, não vou dizer nem de confrontos, mas várias dificuldades, até mesmo com os policiais locais, até mesmo com a minha equipe, né, porque você, homens, né, num ambiente extremamente, né, masculino, eles esperam de ter um chefe, um líder homem, né? É natural que seja assim, né? Estão acostumados, na Estão verdade. acostumados dessa forma. Então, o que eu posso dizer é que logo ali, na minha primeira lotação como delegada de polícia, e eu já senti assim, poxa, e eu me lembro muito bem, eu posso colocar isso agora, um fato que aconteceu logo que eu cheguei. O que aconteceu? Quando eu cheguei de carro com meu marido, já era casada, e aí eu me lembro que tinha uma forte blitz logo na entrada da cidade. As pessoas já tinham tido a notícia que ia chegar uma delegada. E aí eu me lembro que essa blitz, ela me parou meu carro, e o meu marido, inclusive, que estava dirigindo. E eu, né, chegando, né, toda feliz, né, eu assumi o cargo e tal. E aí eu me lembro que o policial, eu me lembro que era um tenente, que era o comandante, ele veio até o meu carro e pediu os documentos. Então eu, naturalmente, né, eu me apresentei, olha, policial, eu estou aqui, eu sou a nova delegada. Eu me lembro que ele falou, nós sabemos muito bem quem a senhora é, mas a senhora, como qualquer pessoa que está chegando na cidade, a senhora vai ter que apresentar todos os documentos e eles devem estar de acordo com a lei. Aquilo eu pensei, opa, peraí. Bom, peguei minha carteira de motorista, peguei o documento do carro e eu me lembro que meu marido já levou um susto. E eu estava muito tranquila, incrivelmente eu estava tranquila. Eu só estou tranquila assim, não, mas naquele momento eu estava tranquila. E aí, nesse momento, foi quando eu apresentei todos os documentos. Ele foi lá, confirmou, estava tudo certinho, tudo pago e tal. Ele retornou, olha, mas além disso, a gente tem por hábito aqui olhar o carro. E aí meu marido falou assim, que isso? E aí fez sinal para mim. E eu, com muita tranquilidade, saí do carro, abri o porta-malas, abri tudo para eles verem e tal. Mas ali Deus me deu um discernimento muito grande. Eu entendi aquela recepção que eu estava tendo, não, que eu achei que era uma recepção, né, calorosa, né, uma coisa. Era já, tipo assim, era um comando, tipo assim, um aviso, né? Um aviso no seguinte sentido, ó, quem manda aqui somos nós, só pode ser mulher, mas a gente que manda aqui. Então, ali naquele momento, eu já senti, logo na chegada da cidade que eu ia chefiar, digamos assim, não seria só aquela cidade, seriam 3 cidades, e eu ainda assumia, era a época de direção de cadeia, e eu ainda assumia a cadeia pública. Então, eu entendi logo a minha recepção, foi uma recepção para dar um recado, sabe, assim, olha, ó, a senhora está chegando, mas a gente está aqui, e a gente, nós somos autoridades, como a senhora, só que o fato de eu ser mulher assustou, assustou não só os policiais ali naquele local, né, chegaram uma mulher comandando, né, assustou, e também as pessoas olhavam para mim, tipo assim, como que vai ser? Todo mundo esperando a expectativa, será que vai ser ruim, vai ser bom? Aliás, a expectativa era ser ruim, né? Uma mulher, preconceito, né? De certa forma, poxa, como é que ela vai ser como líder? E quando eu cheguei na minha delegacia também, eu percebi policiais, mesmo civis, com muito mais tempo de polícia, né, que eu e tal. Eu cheguei e as pessoas ficaram me olhando, os próprios policiais, meus comandados, ficaram me olhando, como é que vai ser? Então foi aquela expectativa. E eu digo que foi assim uma dificuldade no início, porque nós que somos mulheres, a gente não basta dizer que a gente é honesta, que a gente tem condição, que a gente é capacitada para estar ali, que a gente lutou para estar ali, que a gente tem condição de exercer esse cargo público. Você tem que mostrar
Você tem que provar que você tem condições de ser uma delegada. Você tem condições de exercer bem ali, sabe? Você vai precisar de todo mundo, mas você está preparada para aquilo, fisicamente, psicologicamente. Então, eu logo naquele início, naquele dia, ele foi um divisor de águas para a minha vida também, sabe? No sentido de, poxa, né, que recepção é essa? Né? Por homens bem armados, então estavam me esperando para dizer já, olha, a senhora está chegando, mas a senhora é mulher, mas não é porque a senhora está chegando, é mulher e é chefe, que a senhora vai fazer acontecer. Foi quando eu tive, num primeiro momento, muitas dificuldades, no sentido de a gente já encontra dificuldades numa delegacia. Né? Uma delegacia, hoje as delegacias dos países inteiros, mas especialmente em Minas Gerais, a gente não tem um efetivo suficiente, a gente não tem uma estrutura boa, então Quanto menor a cidade, quanto menor a cidade, muitas vezes aquele local onde funciona a delegacia é da prefeitura, muitas vezes até o efetivo, o próprio prefeito que manda mais pessoas para ajudar, então tem uma série de questões que a própria prefeitura ajuda. Então a gente já chega com uma falta de estrutura muito grande e você tem que usar aí da criatividade para que você possa fazer um bom serviço, prestar bom serviço. Foi quando eu trouxe os policiais para o meu lado, mostrando que eu estava ali não para só liderar, para comandar, mas para trazer segurança pública, para trazer bem-estar para a população, para fazer um bom trabalho em conjunto. E eu tive que mostrar, olha, nós vamos trabalhar em conjunto, eu preciso aqui da polícia ostensiva, eu preciso da polícia investigativa, eu preciso da população para que a gente possa fazer um belo trabalho na cidade. Mas para chegar a isso, foi difícil, porque eu fui testada com a minha condição. Será que ela realmente é honesta? Sabe, assim, não foi diretamente, mas eu fui testada indiretamente, como é que eu seria. Eu fui testada quanto à minha capacidade laborativa. Será que ela trabalha mesmo? Eu fui testada com a minha capacidade de liderança. Então, a mulher, quando ela atinge cargos, espaços públicos, ela é testada o tempo todo. Por quê? Porque uma mulher corrupta, uma mulher que desenvolve bem seu trabalho, ela tem a repercussão é muito maior do que do homem, sabe? As mulheres são mais vigiadas muito e mais cobradas, sabe? É um escândalo muito maior que os outros, então a gente é testado. E a senhora atuou quanto tempo como delegada até pensar, não vou entrar para a política? Até dá mais ou menos em torno de 11, 12 anos, sabe? Foi quando eu saí de lá, eu fiquei lá, na verdade, eu fui para ficar uns 3 meses. Nossa. Eu fiquei 2 anos e 3 meses. Não, 2 anos e 6 meses. E ali a gente foi desenvolvendo um trabalho tão bom. Aí a população viu, gostou do nosso trabalho. Na verdade, a gente trabalhou em conjunto, abraçou. A gente trabalhou em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a população. É um medo do desconhecido, né? As pessoas não estão acostumadas com mulheres em cargo de poder. Aí que quando eles viram e que eu estava trazendo resultados positivos na segurança, a gente estava fazendo operações em cima de operações, e eu me lembro muito bem que eu estava muito longe da minha casa. De lá até minha casa, pelo menos, deve dar, sei lá, nem sei, eu sei que dá umas 12, quase 10 horas, 10 a 12 horas, então era muito longe. 800 quilômetros, assim, ou depende da estrada. Isso mesmo. Então eu estava muito longe, não dava para eu ir e voltar. Então eu estava ali, me dediquei e mais difícil ainda, que tem que ser falado, com o meu filho, que tem exatamente 12 anos, agora ele tem mais um pouco, eu estava com um filho novinho. E daí tem adaptar numa cidade eu tive que deixar, né? Tive que deixar na minha cidade. E isso para mim, como mãe, como mulher, querendo ou não, a gente se cobra muito. E eu me cobrava muito. Poxa, eu deixei um filho em casa. Investir na carreira. Aí você deixou com a sua mãe? Eu deixei com a minha mãe, com a minha irmã, que eu sim, cuidava. De vez em quando eu levava, aquela coisa toda. Isso me gerou uma situação muito difícil, pessoalmente, como mulher, como mãe.
Você vê que é muito Escolheu difícil. pela carreira por causa da questão da segurança, por conta das crianças, mas mas ao mesmo tempo, teve que se afastar esse sentimento de mãe, provisoriamente. ele cria, né, esse sentimento ruim de peso, né? Culpa, E eu deixei de culpa, exatamente. Então, mas o que acontece? Ali, por exemplo, é um exemplo bem bacana de falar como que a gente, né, nós mulheres, quando a gente conquista espaços de poder, é difícil você. E aí, quando eu retornei, fui chegando mais perto e tal, na verdade, o que acontece? Eu não tinha essa intenção de entrar na política, de exercer um mandato. Eu sempre, digamos assim, eu sempre tive naturalmente uma liderança, né? Eu comecei dessa forma, mas aí logo depois eu me tornei professora na minha escola, eu era muito boa em matemática, aí já me tornei professora de outros alunos. E ali, dali a pouquinho, eu comecei a trabalhar Aí o que eu pensei? Eu fiz o antigo primário, o ginásio, e aí eu pensei, gente, eu preciso de uma profissão logo. E aí a gente tinha só duas opções, que era ser professora, que era o antigo curso normal, ou então você fazer um antigo científico. Foi quando eu resolvi fazer o Colégio Técnico Universitário, o antigo, hoje é o Cefet, que te dá a condição de ter o segundo grau, digamos, o ensino médio hoje, e uma profissão. É o profissionalizante que a gente fala, o curso técnico profissionalizante. Exatamente. E aí eu fiz esse curso, dali eu já comecei a fazer projetos para as pessoas, né, que você sai também projetista. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa privada que trabalhava com telefonia. E eu fazia os projetos. E dali eu comecei a aprender todo o serviço, montei uma empresa e com 18 anos eu já era dona de uma empresa que prestava serviços para a antiga Telemig. E ali eu já tinha meu pessoal. Então, assim, e aí fui trabalhando logo depois. Aí eu já consegui comprar meu próprio carro, consegui comprar minhas coisas. E logo depois foi quando eu resolvi fazer vestibular. Aí eu fiquei entre fazer para engenharia, mas também queria direito. Aí, como os dois coincidiram, eu optei pelo direito. Foi quando eu comecei a fazer direito, trabalhando e estudando. E aí eu fiz o direito, foi quando eu comecei a advogar, fui procuradora do município e casei, tive o meu primeiro filho, senti a necessidade de ter uma estabilidade. A gente que é mulher, aí vem, né, a mãe, né, aí entra a mulher, né, sou mãe, preciso ter uma estabilidade, advocacia um pouco instável, aquela coisa toda. Foi quando eu fiz concurso para delegada. E aí foi um divisor de águas na minha vida também, porque aí foi quando eu fui para o norte de Minas, lá eu assumi como delegada, lá aí sim eu senti na pele, já tinha sentido antes na minha trajetória como empresária, mas lá eu fui a primeira autoridade ali. Nunca teve, e norte de Minas, se nós temos um estado machista, se nós temos um país machista, no norte de Minas isso é muito pesado. Então eu me lembro que eu cheguei lá como delegada de polícia para assumir e nunca teve uma prefeita, nunca teve uma vereadora, nunca teve uma promotora, nunca teve uma juíza, nunca teve uma autoridade feminina naquele local. E ali foi quando eu senti na pele, né, a dificuldade de você chegar como autoridade policial mulher. Eles esperavam um delegado. Saiu de lá um delegado. Então, a população esperava um outro delegado para substituir. E quando eles se depararam, né, que na verdade não ia assumir um delegado, ia assumir uma delegada, eu me lembro que eu tive vários, não vou dizer nem de confrontos, mas várias dificuldades, até mesmo com os policiais locais, até mesmo com a minha equipe, né? Porque você, homens, né, num ambiente extremamente, né, difícil, porque nós que somos mulheres, a gente não basta dizer que a gente é honesta, que a gente tem condição, que a gente é capacitada para estar ali, que a gente lutou para estar ali, que a gente tem condição de exercer esse cargo público. Você tem que mostrar
Você tem que provar que você tem condições de ser uma delegada. Você tem condições de exercer bem ali, sabe? Você vai precisar de todo mundo, mas você está preparada para aquilo, fisicamente, psicologicamente. Então, eu logo naquele início, naquele dia ali, foi um divisor de águas para minha vida também, sabe? No sentido de, poxa, né, que recepção é essa? Né, por homens bem armados, então estavam me esperando para dizer já, olha, a senhora está chegando, mas a senhora é mulher, mas não é porque a senhora está chegando, é mulher e é chefe, que a senhora vai fazer acontecer. Foi quando eu tive, num primeiro momento, muitas dificuldades, no sentido de, a gente já encontra dificuldades numa delegacia, né? Uma delegacia, hoje as delegacias dos países inteiros, mas especialmente em Minas Gerais, a gente não tem um efetivo suficiente, a gente não tem uma estrutura boa, então Quanto menor a cidade, quanto menor a cidade, muitas vezes aquele local onde funciona a delegacia é da prefeitura, muitas vezes até o efetivo, o próprio prefeito que manda mais pessoas para ajudar, então tem uma série de questões que a própria prefeitura ajuda. Então a gente já chega com uma falta de estrutura muito grande, e você tem que usar aí da criatividade para que você possa fazer um bom serviço, prestar bom serviço. Foi quando eu trouxe os policiais para o meu lado, mostrando que eu estava ali não para só liderar, para comandar, mas para trazer segurança pública, para trazer bem-estar para a população, para fazer um bom trabalho em conjunto. E eu tive que mostrar, olha, nós vamos trabalhar em conjunto, eu preciso aqui da polícia ostensiva, eu preciso da polícia investigativa, eu preciso da população para que a gente possa fazer um belo trabalho na cidade. Mas para chegar a isso, foi difícil, porque eu fui testada com a minha condição. Será que ela realmente é honesta? Sabe, assim, não foi diretamente, mas eu fui testada indiretamente, como é que eu seria. Eu fui testada quanto à minha capacidade laborativa, será que ela trabalha mesmo? Eu fui testada com a minha capacidade de liderança. Então a mulher, quando ela atinge cargos, espaços públicos, ela é testada o tempo todo. Por quê? Porque uma mulher corrupta, uma mulher que desenvolve bem seu trabalho, ela tem a repercussão é muito maior do que do homem, sabe? As mulheres são mais vigiadas e mais cobradas, sabe? É um escândalo maior que os outros, então a gente é testado. E a senhora atuou quanto tempo como delegada até pensar, não vou entrar para a política? Até dá mais ou menos em torno de 11, 12 anos. Sabe? Foi quando eu saí de lá. Eu fiquei lá, na verdade, eu fui para ficar uns 3 meses. Nossa! Eu fiquei 2 anos e 3 meses. Não, 2 anos e 6 meses. E ali a gente foi desenvolvendo um trabalho tão bom. Aí a população viu, gostou do nosso trabalho. Na verdade, a gente trabalhou em conjunto, abraçou. A gente trabalhou em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a população. É um medo do desconhecido, né? As pessoas não estão acostumadas com mulheres em cargo de poder. Aí que quando eles viram e que eu estava trazendo resultados positivos na segurança, a gente estava fazendo operações em cima de operações, e eu me lembro muito bem que eu estava muito longe da minha casa. De lá até minha casa, pelo menos, deve dar, sei lá, nem sei, eu sei que dá umas 12, quase 10 horas, 10 a 12 horas, então era muito longe. 800 quilômetros, assim, ou depende da estrada. Isso mesmo. Então eu estava muito longe, não dava para eu ir e voltar. Então eu estava ali, me dediquei e mais difícil ainda, que tem que ser falado, com o meu filho, que tem exatamente 12 anos, agora ele tem mais um pouco, eu estava com um filho novinho. Ainda tem adaptar numa cidade eu tive que deixar, né? Tive que deixar na minha cidade. E isso para mim, como mãe, como mulher, querendo ou não, a gente se cobra muito. E eu me cobrava muito. Poxa, eu deixei um filho em casa. Investir na carreira. Aí você deixou com a sua mãe? Eu deixei com a minha mãe, com a minha irmã, que assim, cuidavam. De vez em quando levava, aquela coisa toda. Isso me gerou uma situação muito difícil, pessoalmente, como mulher, como mãe,
Você vê que é muito Escolheu difícil. pela carreira por causa da questão da segurança, por conta das crianças, mas mas ao mesmo tempo, teve que se afastar esse sentimento de mãe, provisoriamente. ele cria, né, esse sentimento ruim de peso, né? Culpa, E eu deixei de culpa, exatamente. Então, mas o que acontece? Ali, por exemplo, é um exemplo bem bacana de falar como que a gente, né, nós mulheres, quando a gente conquista espaços de poder, é difícil você... E aí, quando eu retornei, fui chegando mais perto e tal, na minha cidade, quando eu voltei para Juiz de Fora, quando eu já estava em Juiz de Fora, para eu chegar, né, até isso, foi quando eu fui convidada lá onde eu estava, o nome da cidade de Buenópolis. Também eu já desenvolvi um trabalho com mulheres. Eu tive já um olhar diferenciado. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na cidade lá, eu já peguei um caso em que o homem deu 30 facadas na mulher, porque em tese ela estava o traindo. E aí foi um trabalho que eu tive que fazer, de pedir prisão, e metade da cidade era favorável, metade da cidade era desfavorável. Olha que coisa. Metade das pessoas eram favoráveis a ele, porque em tese ela o teria traído. E a outra metade não, ele queria tinha o direito de fazer ele aquilo. Tinha o direito. Então eu já cheguei naquela cidade ali e me deparei com essa situação. Bom, passado isso... Ela sobreviveu? Não sobreviveu, morreu na hora. E foi terrível. Filhos e tal. Foi uma coisa assim, foi um choque muito grande para a cidade toda. Mas enfim, e o que ocorre? E quando eu vim para cá, para minha base de Fora, eu trabalhei em várias delegacias especializadas e tal. Trabalhei em delegacias de área, mas fui convidada para ir para a delegacia de mulheres. E quando eu fui para a delegacia de mulheres, foi quando eu entendi, né, já tinha começado a entender lá atrás, mas eu entendi essa causa da violência doméstica, que é muito mais séria que você possa imaginar. Isso é uma questão de direitos humanos. Sim. Isso não é uma questão de... não tem bandeira. É tão forte que não tem bandeira. São direitos humanos, diz respeito às famílias, diz respeito às crianças, os filhos que estão naquele contexto de violência. E eu me apaixonei pela causa da mulher. Eu fui buscar ciências sociais para entender a violência, porque não basta só aprender. É importante aprender, mas é importante você fazer todo um trabalho para retirar essa mulher da violência doméstica. Sim. E aí foi quando eu me dei conta da grandeza que é tratar da violência doméstica. Você coibir a violência doméstica. Por quê? Ao coibir a violência doméstica, você não está salvando só essa mulher, você está salvando a família como um todo. E aí eu desenvolvi vários trabalhos. Quais trabalhos? Por exemplo, indo nas escolas, dando palestras, porque você tem que trabalhar na base, para que você trabalhe a base e aquela criança entenda, desde cedo tem que respeitar a menina. Aí você veio trabalhando a base, depois eu fiz vários trabalhos, várias operações, trabalhos em ruas, e além das operações que eu fazia mesmo de polícia com relação à violência doméstica. E foi dando tanta repercussão que a minha cidade gostou, isso gerou, reverberou por Minas todo. Foi quando me tiraram da delegacia de mulheres. E aí não teve jeito de eu voltar, eles angariaram 10 dias na fruta da minha cidade. E criou a imprensa, cobriu e tal, aí criou um fato político. Aí entrou pra política. Criou um fato político, os partidos começaram a me procurar. Foi quando eu vim candidata a prefeito de Juiz de Fora. A prefeito de Juiz de Fora, fiquei por 1%. Nossa. E foi lá, isso é uma longa história que a gente pode voltar a falar. Ali também sofri na pele, machismo pesado, pouco recurso, ninguém acreditava porque eu era mulher e tal. E aí a gente pode falar disso depois. Foi quando eu fui crescendo sem recurso nenhum, cheguei a 3º lugar. E aí, assim, foi muito bom para minha vida. E aí perdi a eleição, voltei para a delegacia, numa boa. E vim candidata a deputada federal. Sou a majoritária da minha cidade. De novo, muita gente falava que era só uma onda. Não, o meu voto foi... Isso eu fiquei muito feliz, porque eu consegui ser majoritária da minha cidade, ou seja, as pessoas votaram lá atrás, mas votaram de novo. E dessa vez para deputada. Tive voto em 414 cidades de Minas Gerais, ou seja, né, praticamente Minas inteira. E agora eu estou aqui como deputada federal para servir
a população, mas especialmente as mulheres, né? E agora, então, para terminar a entrevista, eu queria que a senhora passasse assim, respostas bem rápidas do que vier na cabeça da senhora. Qual que é o seu sonho? Assim, O meu sonho é uma sociedade mais igual, sabe? Mais espaço para a mulher. Quando a gente tiver 50% de homens, e se não é mais, é importante dizer isso, quando a gente tiver paridade, ou seja, tiver mais mulheres nos espaços de poder, quando a gente tiver direitos iguais entre homens e mulheres iguais, realmente nós vamos ter uma sociedade livre, justa e solidária. Então, assim, mais mulheres no poder. Não é ser melhor e ter mais, mas a mulher ter o seu espaço. Nós vamos ter uma sociedade bem melhor. O que significa família para a senhora? Tudo. Tudo. Meus filhos significam tudo para mim. E a senhora que tem essa bandeira de luta feminina, 2 filhos. Os filhos da senhora, a senhora pode dizer que não são machistas? Eu tento. Eu tento. Só que ele vive uma sociedade machista. Então, até hoje, eu luto para eles arrumarem a cozinha, não desarrumar o quarto. Então, assim, eles sabem disso. Acho que eles estão, pelo convívio, bem, digamos, menos machistas. Mas o problema é que eles não estão 24 horas comigo. Então, eu tento fazer com que eles valorizem. Por exemplo, meu filho, ele tem uma namorada. Né? Meu filho tem um de 22 e um de 12. Eu falo sempre com ele para respeitar a namorada, né? Enfim, só que 2 homens são 3 homens, né? Na verdade. Sim, marido, então não é fácil. Então, coisas domésticas, por exemplo, ainda não entranhou na cabeça deles. Tipo, realmente coisas básicas de casa, a gente tem que ficar ali em cima. Então, isso eu sinto dificuldade. Eu falo, gente, eu luto tanto e tal. Então, melhora muito. Eu acho que eles estão melhores do que os outros, mas ainda tem que melhorar mais. E agora, para terminar mesmo, eu queria que a senhora indicasse um livro, um filme e uma música que marcaram a vida da senhora. Nossa, gente, um livro? Ai, meu Deus do céu. E já estudou muito, né? Foi professora universitária, deve ter estudado muito a questão de concurso mesmo, né? Mas Então, sempre tem deixa eu te falar. Eu li um livro que eu não sei o nome, mas ele é de Foucault, quando eu li no mestrado. Sabe? Que eu fiz na Universidade Federal. Não sei o nome dele. Depois eu te falo. O nome dele me fugiu agora, de Foucault. Ele realmente abriu a minha mente quando eu fiz o mestrado na Universidade Federal. Filme... Pode até ser seriado. Hoje em dia a gente tem muito até seriado policial. Então eu vou falar né? Então eu vou falar um seriado. Que é uma coisa que eu levei muito para minha vida, que a gente tem uma associação lá, que a gente tem uma casa de acolhimento, que a gente atende meninas e mulheres vítimas de violência doméstica. A gente acolhe mesmo, a gente atende desde fazer boletim de ocorrência, medida protetiva, faz tudo, até mesmo acolher ela na casa, essas mulheres na casa. E que me inspirou muito, na verdade eu já estava inspirada, mas se você vê esse seriado que é Made, aquilo ali é minha associação, tá? É impressionante. É uma coisa assim, tem lá, inclusive me inspirou, por exemplo, a fazer o closet que a gente tem lá, que é o closet que a gente põe a mulher que chega violentada. Pode pegar uma roupa. Aquilo ali me inspirou para colocar lá. Então, aquilo ali, engraçado que eu já vi 2 vezes, eu quero ver mais vezes. Toda vez que eu vejo, porque aquilo ali reflete exatamente, é impressionante, aquilo ali reflete exatamente o que as mulheres passam. Então aquilo ali eu acho que é um seriado que realmente foi muito importante para minha vida. Tem outros filmes, mas esse é um seriado muito bom. E você pode ver 10 vezes, e é legal até para um estudo, porque você pode ver 10 vezes que cada detalhe ali que é muito intenso, ele é muito, você fica submerso à questão da violência, as idas e vindas, você entende, então foi muito importante. E uma música, então, daí a gente finaliza. Ai, meu Deus, uma música? Ai, deixa eu ver. Ou pode ser um gênero, a senhora tem uma playlist, possivelmente. O que tem mais? Toca mais samba, mais sertanejo, mais Não, eu gosto muito de música evangélica. Evangélica, religião. Eu gosto muito de música. Ontem mesmo eu ouvi tantas bonitas. Deixa eu ver que é uma que eu deixa eu ver um dia. Você ouviu também de lá, né? Fala uma aí. Ai, Jesus, peraí. Deixa eu ver, qual que é o nome dela?
Não, tem uma que eu ouvi, Deus é Deus. Deus é Deus. Pode colocar essa, que Deus é Deus. E eu dou toda a honra e glória a Ele até chegar até aqui. Bom, obrigada. Então, obrigada por ter recebido a gente aqui. Desculpa, a gente estourou acho que um pouquinho o tempo, né? A senhora é muito simpática. Que e eu isso. amei ter conhecido que a bom. senhora pessoalmente. Conte conosco.